A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, divino companheiro. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde.
tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, é certo que ele falou isto a homens que julgavam que conheciam a verdade. E, intelectualmente falando, tradicionalmente falando, conheciam mesmo. Eles podiam ser inquiridos pelo rei, como foram inquiridos pelo rei Herodes, para saber onde deveria nascer o rei dos judeus, o Messias, não é? O rei dos judeus. Eles responderam que seria em Belém de Judá. Eles sabiam intelectualmente, teologicamente, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E este filho, ninguém melhor do que eles sabia que era Jesus Cristo, o Messias. Mas o fato é que a virgem concebeu e deu à luz o filho. E este filho veio e disse para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, quando é que fomos escravos? Ouvintes amados, a necessidade da revelação deveria ser encarada mais do que a necessidade de alimento, de roupa, de petróleo, de dinheiro, de educação, de tudo que se possa pensar aqui na terra. Porque isso se trata do reino de Deus e sua justiça. E Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Depois, então, todas estas outras coisas que vos inquietam, vos causam ansiedade, insônias, tensões, desesperos, lhes serão acrescentadas naturalmente. Mas ninguém pode, de maneira alguma, receber a revelação de Deus, a não ser que tenha sido chamado para isto. Isto não é para quem quer, não é para quem corre, é para quem Deus chama. Diz o próprio Jesus Cristo, diz a própria palavra. É um corpo. Nós devemos pensar no que é um corpo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo, porque ela é um corpo. E um corpo, naturalmente, é composto de membros, cada membro no seu lugar. O ser humano, a pessoa, está testificando, o homem testifica disto como um organismo vivo. E ele foi criado em imagem e a semelhança de Deus. Mas daqui nós vamos esclarecer aqueles que anelam pela verdade, e a verdade vos libertará. Que nós não podemos definitivamente crer de uma maneira errada e obtermos uma posição correta. Se crermos de uma maneira errada, automaticamente estaremos numa posição errada.
se crermos de uma maneira correta, então automaticamente estaremos numa posição correta. Porque cada membro deve estar em seu corpo. Aqui nós temos de falar um pouquinho sobre a doutrina das três pessoas distintas. Não propriamente a doutrina da Trindade, apesar de ser um termo teológico, extra-bíblico, mas nós podemos aceitar plenamente como a Trindade de Deus, que é um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos Pai, e por todos Filho, e em todos Espírito Santo. Mas se você crer que são três pessoas distintas, você vai obter um corpo monstro. Isso pode chocar, mas é a verdade. Que tal se nasce uma criança com 3 cabeças, com 3 corpos? Porque se são 3 pessoas, tem que ser 3 personalidades. Agora, a unidade de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo, como chamamos a Trindade de Deus, é uma unidade simples. Por isso é perfeita. Ela não pode ser uma unidade composta. Se ela for uma unidade composta, ela é imperfeita. E Deus é perfeito. Portanto, essa unidade é simples. A unidade composta, vamos dar um exemplo. Você diz, bom, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isto é verdade. Mas quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele disse assim também, quem vê a mim, vê o Pai. Mas você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Então aí está a diferença da unidade simples com a unidade composta. A sua unidade com sua esposa é composta de 2 pessoas. Por isso depende de paciência de um com o outro. Ela lhe deve submissão e você lhe deve cuidados como a cabeça do lar, como marido. Você é o varão, ela é a varoa. Mas você vai ter que ter paciência com ela e ela ter paciência com você e ser submissa a você. E você não pode dizer, quem vê a mim, vê a minha esposa. Agora Jesus disse, eu e o Pai somos um. E logo em seguida ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. Não me tendes visto, Filipe? Há quanto tempo estou convosco? Os sábios só conjugam os pronomes nesta hora. Os pronomes de São João 14. Mas se esquecem dos verbos. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. São João 14, a partir do verso 6, vocês vão lendo. É necessário que creiamos de uma maneira correta, para que estejamos também numa posição correta, no corpo de Jesus Cristo. Agora, isso é tão simples, tão maravilhoso. São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, porque a unidade aqui é composta, não é? Então depende de suportar um ao outro. Agora eu pergunto, Deus suporta o Filho suporta o Espírito Santo suporta o Filho? São 3 pessoas, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando foi o Deus Espírito Santo que gerou o Filho. Por obra e graça do Espírito Santo, o Filho foi gerado. Então, esse Deus que é Espírito e Espírito Santo foi quem gerou o Filho. Esse é Pai. E quando nós somos gerados
por este mesmo que gerou o Filho, para nascer de mulher, por isso é filho. Quando este Espírito Santo nos gera, então nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia não nos chama de filhos do Espírito Santo, mas fala que quem gera o Filho de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e gera um filho, e este filho é filho de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Aleluias! Vocês deviam se exultar, se alegrar, não dizer apenas bem-aventurados peitos que te amamentaram, o ventre que te trouxe, mas se agarrarem nestas verdades como entre a vida e a morte. Oh, que trindade maravilhosa! Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Pai, e por todos, Deus conosco, Jesus Cristo, Deus em carne, e em todos, o Espírito Santo na igreja, gerando um corpo, não de 3 cabeças, mas um corpo de uma só cabeça, um corpo perfeito, um corpo sadio, não 3 corpos emendados um no outro, mas um corpo perfeito. Você é trino, você é corpo, alma e espírito, no entanto, você não vê no espelho 3 pessoas. Se Deus é trino, você também não pode ver nele 3 pessoas. E fomos criados à sua imagem e semelhança, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Efésios 4:4. Como você diz que há 3? Se há 3 pessoas, então são 3 corpos. Você disse que Jesus é a segunda pessoa. E Jesus mesmo disse, eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Você vai dizer que Jesus é mentiroso? E Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. O Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. São João capítulo 1, verso 18. Há um só corpo e um só Espírito. Ora, ninguém pode ver Espírito. Espírito é invisível. Paulo diz porque Deus é invisível. Mas para o Espírito se manifestar, então se encarnou. Este é filho. Nasceu de mulher. Então ele fala com o Pai. Se vê em fraqueza, cumpra em mim segundo a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Ora no túmulo de Lázaro, Pai. Mas quando sai aquela voz, quem é? Lázaro, sai para fora. Quando ele disse, derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Vejam, na primeira pessoa. Jesus teria que dizer assim, derribai esse templo, e em 3 dias, depois, no 3º dia, o meu Pai, ele me levantará. Mas leiam São João capítulo 2, na purificação do templo. Derribai esse templo, que se tratava do seu corpo, e em 3 dias o levantarei. Ali era o Espírito que estava nele. Por isso as suas palavras, as suas atitudes, mulher, homem, expressam também a qualidade de Espírito que está em você. Diga-me a qualidade de música que você se agrada em ouvir, a qualidade de literatura que você se agrada em ler, o tipo de moda que lhe agrada, o tipo de pessoa que lhe agrada a companhia, o tipo de evangelho que lhe agrada ouvir, e eu, sem nenhuma dúvida, lhe direi qual a qualidade de espírito que você tem. Há um só corpo e um só espírito. Como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Tem que ser um só, porque caso contrário não haverá perfeição.
um só Senhor, Efésios 4:5, uma só fé, um só batismo. Isso aqui não se refere ao batismo nas águas. Isso aqui se refere a um só batismo no Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. O que nos introduz verdadeiramente, genuinamente neste corpo, nos levando para a nossa posição correta. A ciência diz e comprova que se você aplica células dos rins num corpo, aquelas células procurarão naturalmente os rins, porque elas são células de rins. Se são células do fígado, então elas vão diretamente para o fígado. Cada célula vai para o seu lugar correto, para a sua posição correta, para assim formar a unidade, o organismo, o corpo, que São Paulo sempre faz questão de dizer que é um só corpo, um só Senhor, uma só fé. Qual dessas fé que vai te levar no arrebatamento? Quando cada um tem uma maneira de pensar, e ele continua o que vamos repetir, um só Deus. Vamos ter uma fé correta, e assim estaremos no lugar correto. Agora, para que nos serviria o batismo nas águas? Para nos introduzir em um companheirismo com o povo de Deus que tem se submetido àquele batismo. Na verdade, isso deve ser também de uma maneira correta. Não aqui de uma forma e ali de outra. Não. Se é um só corpo, se é uma só fé, se é um só Senhor, então também é um só batismo. Embora esse um só batismo esteja se referindo ao batismo do Espírito Santo. Mas aqui está o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Manifestei o teu nome aos homens, disse Jesus. E se ele manifestou o nome do Pai aos homens, então esse nome do Pai deve ser usado no batismo, para nos introduzir num companheirismo. Mas tem uma coisa, nós só podemos pronunciar esse nome da maneira vivificada, da maneira que, de fato, ele possa responder, se de fato o Espírito Santo tem nos introduzido este nome. Aqui então está o batismo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é introduzido em você, a palavra genuína entra em você. Então a palavra Jesus, Jesus Cristo, toma significado totalmente diferente, como o nome do marido para uma genuína esposa. É um nome distinto entre todos os nomes de todos os homens na terra. Ela não interessa para si em um outro nome, a não ser o nome do seu esposo. Então é quando essa igreja, essa esposa, recebe de fato esse nome pelo Espírito Santo, é que esse nome toma o verdadeiro valor para ela. E não há outro nome dado nos céus nem na terra, pelo qual devamos ser salvos. Você fará questão deste nome em todos os passos de sua vida. Ó Deus, introduz esse nome em todos quantos têm crido na tua palavra, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, o teu nome é sim inescrutável bom. Deus, o
momentos desta vida te amarei, Senhor. Deus, o teu nome é sim manancial de amor. Quem te conhece, ó Pai, não prova o dissabor. Com teu poder seguro estou da maldição, pois teu amor lavou meu coração. Hoje limpo estou, o sangue do Calvário meus pecados já lavou, Senhor. Deus, se o infortúnio vier, meu corpo abalar, minha alma aos céus, então tu has de arrebatar. Se eu perder a vida aqui, ganhá-la-ei para viver um dia junto de ti, porque já provei o resgate dos pecados pelo sangue de Jesus, Senhor. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais
pelo seu Espírito que em vós habita. Jesus companheiro. Na estrada da vida, de estranhos mistérios, fiel companheiro é Cristo Senhor, presente constante ao longo da estrada. Jesus companheiro me anima com amor. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara. Em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Companheiro é aquele que ajuda na eterna conquista da vida real. Jesus é este amigo de doce bondade que deu à minha alma o gozo eternal. Não estou sozinho, eu tenho um amigo. Em meio aos perigos, presente Ele está, não me desampara. Em meio à jornada, Jesus companheiro comigo estará. Coisa boa, ouvintes, da gente sempre meditar é aquilo que é realidade. Ocupar a mente com castelos na areia é o tempo mais perdido que a pessoa pode ter aqui na Terra. É ilusão, é miragem. Nós devemos ocupar a nossa mente com coisas reais. São Paulo disse: se é que já ressuscitastes com Cristo, então pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Ele fala isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 3. Em outras palavras, ele está dizendo: pensai no que é concreto, no que não passa nunca, ao invés de estar pensando, isto é, amarrado, envolvido somente com o que é efêmero, passageiro. Pensai, comprometei-vos com aquilo que é eterno, que não se passa.
Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. Então, nós temos diante de nós já uma meditação que nos edifica, não? A síntese é esta: pensarmos em coisas reais, verdadeiras. A única coisa que é real e verdadeira é aquilo que Deus tem prometido. Não devemos esperar num céu segundo as propostas humanas, segundo os pareceres humanos, porque o céu é o melhor lugar que se pode existir, que se possa pensar, na verdade. Mas o caminho para os céus não convida quem quer que seja a ir para os céus, porque é um caminho estreito, espinhoso, sem aparência, sem beleza. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O profeta disse que não havia nele formosura alguma para que alguém o desejasse. Estreita é a porta, espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram esta porta. Porém, larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à condenação, ao inferno, e muitos são os que encontram esta porta e entram por ela. Jesus disse isso em São Mateus capítulo 7. Pois bem, então, o caminho para os céus não convida ninguém. Ele não desperta cobiça, ele não desperta interesse, porque o amor tudo sofre, tudo espera. O amor não tem ambição. O amor não se oferece através de beleza, através de provocação. 1 Coríntios 13. E este amor é o próprio Cristo. O mundo dificilmente acertaria este caminho. Mas há uns poucos que têm acertado durante as eras, durante os tempos que Deus tem concedido à humanidade. Jesus disse: poucos são aqueles que encontram e entram por esta porta. Então o caminho para o céu é feio, não é convidativo, é espinhoso. O caminho para o inferno, para a perdição, é bonito, é belo, é largo, espaçoso, com toda a liberdade para o homem e para a mulher. Como poderíamos nós encontrar este caminho e trilhá-lo com segurança? Só se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habitar em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita, disse São Paulo, aos Romanos, capítulo 8, verso 11. O mistério tríplice de Deus é Deus em Cristo em primeiro lugar. Deus em Cristo fez de Cristo o quê? Fez dele Deus. Deus em Cristo fez de Cristo o Filho de Deus. O ungido do Senhor fez dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Logo, em segundo lugar, vem Deus na igreja, Cristo na igreja. Fará dela o quê? Fará da igreja o seu corpo. Então, Filho de Deus, Deus, portanto, corpo de Cristo, é igreja
que dos mortos foi ressuscitada como Jesus. Foi ressuscitada dentre os mortos. Isto é uma linguagem que deve ser entendida espiritualmente. O corpo de Cristo foi levantado dentre os mortos. A igreja de Jesus é tirada dentre os mortos. Paulo disse que em outro tempo estávamos mortos nos delitos e nos pecados. E quando esse Espírito que trouxe Jesus dos mortos nos vivifica, então aí está uma ressurreição espiritual. Aí está o novo nascimento, quando as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Agora então você pode preferir, agora você vai preferir, por escolha do seu coração, por desejo da sua alma, o caminho espinhoso. Vai preferir a porta estreita, porque aquele que é vivificado pelo Espírito Santo enxerga além do curso desta vida. Enxerga além do curso deste caminho. Enxerga o final dele, porque o poder vivificador do Espírito Santo nos mostra além deste curso desta vida. Paulo disse, sendo um homem vivificado pelo Espírito Santo, ele disse, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Vale a pena isso ser repetido, não? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo que o poder vivificador do Espírito Santo mostrou, abriu seus olhos, tirou-lhes as escamas, para que ele pudesse enxergar além das aflições, além do curso desta vida, além dos jejuns, além dos açoites, além das cadeias, além da fome, da nudez, do perigo nos mares, além do perigo entre falsos irmãos. Paulo enxergava o fim do caminho a ponto de dizer que estava em aperto, que não sabia se partia ou se ficava com os irmãos, porque ele disse, estar com Cristo é muito melhor. Isto é enxergar além do curso desta vida, além deste caminho de aflições. Mas quem faz isto é o poder vivificador do Espírito Santo. Vivificar. Esta palavra quer dizer trazer dos mortos à vida. Vivificar uma coisa que estava morta. Trazer à vida uma coisa que estava morta. Isto é vivificar. O Espírito Santo vivifica o poder da ressurreição no coração do crente, e ele se assenta sobre este poder, como Rebeca assentou-se sobre o poder do camelo, que a transportou para o encontro do seu noivo. Eu não sei como foi o curso do caminho. Eu não sei se ela sofreu calor do deserto. Naturalmente sofreu. Ela deve ter enfrentado alguma tempestade de areia e qualquer outra dificuldade. Mas a sua decisão foi
além desse deserto, além deste curso, encontrar-me-ei com meu noivo, com aquele que me sustentará nos seus braços, que me dará o seu nome, que fará de mim sua esposa. Ó ouvintes, isto não é apenas um conhecimento literário, teológico, religioso. Isso deve ser uma experiência experimentada. É certo que Deus não pode vivificar aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoaram doutores para si conforme suas próprias concupiscências. Mas a estes que clamam de dia e de noite pela revelação da salvação nesses dias de uma era moribunda, confusa e desastrada pelo espírito do engano religioso, ou pelo engano do espírito religioso. Sim, a estes que clamam e esperam como Simeão esperou até que seus olhos pudessem ver a salvação. A estes Deus está obrigado a vivificar, a mostrar além do curso do caminho, a enxergar como águia enxerga, a enxergar como um profeta. João, o revelador do Apocalipse, foi cheio do poder vivificador do Espírito Santo. E quando ele se encheu deste poder vivificador, depois de cair como morto aos pés de Jesus, ao ver a sua sétupla glória, então o que aconteceu? Ele se pôs de pé, pela própria força, pelo próprio poder de Jesus Cristo, e viu o fim desde o princípio. Ele pôde contemplar a Santa Jerusalém, de jaspe luzente. Ele pôde contemplar a vitória dos mártires. Ele pôde contemplar a vitória de todos aqueles que não usaram suas próprias armas, como Davi, mas venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de sua palavra. Isaías, no Velho Testamento, foi cheio do poder vivificador, a ponto de ver, centenas e centenas de anos adiante. Isso é que faz o poder vivificador. Ver uma virgem conceber, dar à luz um filho, cujo nome é maravilhoso, príncipe da paz, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte. Ele não viu segunda pessoa, terceira pessoa, ele viu Pai da eternidade em Jesus. Ele viu Deus forte em Jesus. E são olhos de profeta, olhos de águias, olhos vivificados pelo poder vivificador do Espírito Santo. Ele viu 700 anos adiante uma virgem conceber, dar à luz um filho, e este filho crescer, realizar as obras do Pai, depois ser rejeitado por aqueles que tinham seus olhos vedados pela tradição religiosa. Ele viu no seu capítulo 53, este filho sendo um homem de trabalhos, um homem de dores, indesejável. A quem? A Maria Madalena? Não. As damas excelentes de então, ele era indesejável. Indesejável é Caifás, a Anás, aos líderes religiosos, mas desejável a um ladrão sedento de perdão, de salvação, desejável a um cego que mendigava, desejado pelo coxo aleijado que nunca tinha podido andar, desejado das nações, mas por quem? Todas as nações desejam Deus.
Todas as nações desejam Deus, mas na forma que elas compreendem Deus. Eles não desejaram Deus na forma que Ele se manifestou. Mas Isaías viu tudo isto, o viu crucificado, levando sobre si as nossas transgressões, carregando sobre si as nossas dores, viu as pisaduras no seu corpo, viu a Jesus caminhando como ovelha muda para o matador, o que fez o poder vivificador do Espírito Santo a Isaías 700 anos antes, viu o milênio. Isaías escreveu a Bíblia toda, ele escreveu desde o princípio até o fim, vendo o passado, o presente e o futuro. Isso é que faz o poder vivificador, isso é que enche o coração de uma jovem, de um jovem, de uma mulher, de um homem. E por isso não troca o que está enxergando lá adiante pelo presente. Moisés não trocou. O presente é que ele seria um faraó, mas o futuro é que ele seria uma múmia apenas. Se ele não tivesse escolhido sofrer com o povo de Deus no deserto, escolha pelo poder vivificador do Espírito Santo. O presente lhe oferecia um título de faraó, poder terreno, mas o futuro era uma múmia apenas. Mas o que ele escolheu no presente foi sofrimento, foi uma porta estreita, foi um caminho espinhoso. Mas o futuro, ser uma múmia? Não. Aleluias! Ele pôde ser visto no Monte da Transfiguração. Você um dia será visto pelo mundo, na Transfiguração, no grande monte do Senhor. Um dia Deus revelará sua esposa ao mundo para julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo 6. Deus vos abençoe, Deus vos vivifique com esse poder vivificador do Espírito Santo, para que cada um possa enxergar além do sofrimento, das aflições, do curso deste caminho estreito e espinhoso, glória eterna, vida eterna, gozo eterno, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preciso de ti, ó Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da tua presença pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir teu amor quando o mundo me abandonar. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de ti para sempre eu ficar. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de ti, ó Jesus,
és o amigo na tribulação. Em tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da tua amizade, não duvido que em ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Sem Deus é alma em tormento, é alma sem paz. É como um perdido nas ondas revoltas de um furioso mar. O homem sem Deus é alma insegura que não se refaz, como a folha murcha que caiu do ramo e não pode voltar. O homem sem Deus é alma em tristeza, caminhando sozinho. Embora lutando, sempre é derrotado, não vence jamais. É um barco sem leme, perdido sem rumo, bem longe do cais. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Mas quando esse homem olhar para Jesus e compreender que Cristo é o caminho de paz, segurança e que alegra ao viver, então passará a ter alegria nos caminhos seus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus, porque viverá uma vida de paz nos braços de Deus. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará, Deus cuidará.